Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite Sérgio. Meu nome é Alexandre. Meu é Renata. Nós somos membros da Missão Difusão Bíblica, sob orientação do pastor Miranda. E essa reunião, ela tem por intuito buscar a palavra de Deus para que a gente possa colocar em prática os seus ensinamentos, sermos transformados, a mente transformada para que frutos sejam lançados nessa terra. Amém? Nós começamos, antes da pandemia, a gente realizava essas reuniões toda quarta-feira aqui em casa, mas em razão do isolamento social, isso não se tornou mais possível, não viabilizado em razão da necessidade do distanciamento. Por isso, há mais de um ano estamos aqui usando essa rede social para divulgar a palavra de Deus, para que os seus ensinamentos edifiquem a nossa vida e outras pessoas que porventura acompanham este canal. Amém? Amém. Peço a sua colaboração para divulgar a live de agora, retransmitir para os seus amigos, para a sua lista de contatos por meio desse aviãozinho, para que muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que com certeza o Espírito Santo edificará seu coração. Amém? Amém. Vamos então para a oração inicial, para que a gente possa falar do que é mais importante, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos lá então. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor nos ama, tem cuidado de nós. Amém, Senhor. Tem abençoado nós e as outras pessoas que estão do outro lado dessa telinha. Muitas vezes, Deus, a gente passa por lutas e aflições. Na verdade, sempre nós passamos. Amém, Senhor. Mas muito obrigado porque nós confiamos no Senhor e a forma como nós enfrentamos as nossas lutas e adversidades faz toda a diferença nas nossas vidas e no nosso caminhar aqui na Terra. Amém. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos escolheu e porque o Senhor fala conosco. Amém, Senhor. Fala conosco nesta noite, através das nossas vidas, e que nós possamos sair desta reunião com a paz do Teu Espírito Santo em nós e com a certeza da salvação. Amém. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Bom, quem nos acompanha já há algum tempo, sabe das nossas atividades, eu sou servo de Deus e estou juiz de direito nessa terra, trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, já há 10 anos exerço essa missão tão nobre, que é a judicatura. A Renata, ela está na condição de advogada, trabalha tanto na comarca de Assis quanto na comarca de Ourinhos também. Então, esse é o nosso propósito para as nossas atividades, Mas, há algum tempo, Jesus, ministrando aos nossos corações, nos chamou para um propósito maior, que é divulgar a palavra de Deus, que é anunciar as boas novas, que é ensinar, nos ensinando, a praticar para que a gente possa alcançar já nesse mundo natural, viver sob a orientação, sobre o governo de Deus, Nós governando a nossa vida, mas sobre o governo de Deus, porque Ele é o Rei dos Reis. Amém? Amém. Então, é com muita satisfação, mais uma vez, que nós estamos nessa ocasião para transmitir a palavra de Deus. E hoje, em razão das circunstâncias, de tudo que tem acontecido em nosso país, no mundo, a gente vai falar sobre medo, ou medos, Então, é a palavra que Deus tocou no meu coração para a gente mencionar a respeito desse conteúdo tão importante que vai nos edificar. Amém? Amém. A primeira
o primeiro trecho da palavra de Deus que nós debruçaremos nessa noite está em 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Tá marcado com um papelzinho. Aí. 2 Timóteo 1:7. 1:7. Se vocês quiserem anotar aí, então, 2 Timóteo 1:7. E no final desta palavra de hoje, vocês me lembrem a mim e ao Alexandre de darmos testemunho de uma irmã muito querida que está nesta live hoje. Ela me ligou hoje à tarde, nós queremos dar testemunho do que Deus fez na vida dela e é bem relacionado com a palavra de hoje, que é sobre o medo. Amém. Amém? Então, Timóteo, 2 Timóteo? 2 Timóteo 1:7, fala assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Né? Medo, todos sentem medo. Tem o medo de errar, o medo de perder, medo de fracassar, medo do desconhecido, medo do futuro, medo da rejeição, medo de mudança, e medo de doença e medo da morte. Você já refletiu a respeito desse assunto? O que mais, quais desses tipos de medo que assola a sua pessoa, que assola o seu modo de vida? No dicionário, a definição de medo, da palavra medo, nos aponta uma espécie de perturbação diante da ideia de que está exposto a algum tipo de perigo. Então, medo é uma perturbação relacionada a um perigo, que pode ser real ou imaginário. Medo, perturbação, perigo, real ou imaginário. Ainda pode-se entender o medo quanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim possa acontecer. Amém? Amém. Nós acabamos de ver na palavra de Deus que o princípio, Deus nos criou para não ter medo. A palavra de Deus fala: Deus não nos deu um espírito que produz medo, né, temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, a essência, a identidade, a nossa identidade relacionada àquilo que nós somos criados à semelhança do nosso Criador, não se relaciona com o medo, não se relaciona com essa perturbação relacionada ao perigo. Mas aqui eu falo que não se relaciona porque, infelizmente, nós inserimos o medo, esse sentimento, essa perturbação no nosso dia a dia, na nossa realidade. Sim. E de que forma? Bloqueando, nos impedindo de realizar aquilo ou de realizar o propósito para o qual nós fomos criados. Então, o medo, essa perturbação, nos afasta daquilo que realmente Deus espera de nós. Nos afasta das promessas de Deus para as nossas vidas. Consegue entender? Sim. Consegue perceber quantos malefícios são causados pelo medo, por essa perturbação? E é lógico que aqui nós não afirmamos que nós não devemos ter um certo tipo de medo, porque existem dois tipos de medo, né? É o medo relacionado a esse perigo, mas nós temos que agir com prudência.
Nós temos que valorizar a nossa vida. Seria um medo bom, né? Exatamente. Ou ansiedade boa. Nós moramos em um edifício. Se nós ficarmos uma atitude totalmente imprudente, nós nos colocarmos próximo da janela, sem nenhum aparato, sem nenhuma proteção, é lógico que isso vai causar medo, vai provocar o medo que é decorrência da nossa imprudência. Há um perigo real se nós nos colocarmos no parapeito aqui da janela da nossa casa, há um perigo real de nós cairmos e, evidentemente, morrermos. Há esse perigo real, não é imaginário. Então, não é esse tipo de medo que nós fazemos menção que está relacionado a uma ação prudente ou não. Sim. Né? É aquela perturbação, Exagerado. aquele estado que já se relaciona, já associado à sua maneira de ser, ao seu modo de pensar. É aquele medo que já está incutido na sua crença. Aqui a gente tem batido muito na tecla de crença. O que é crença? É a regra, consciente ou inconsciente, que permite as suas escolhas e as suas decisões. É aquilo que você acredita. Exatamente. É aquilo que já está sedimentado no seu consciente ou está no seu subconsciente. Você age, você realiza as escolhas da sua vida com base nas suas crenças. Então é esse medo que está já embutido na sua crença que é o medo que paralisa. Paralisa. É o medo paralisante. Quem já sentiu esse medo? Coloca aí pra nós aí nos comentários. Escreve eu. Quem já sentiu esse medo? Eu já senti medo. A gente mora aqui no último andar de um prédio e quando já aconteceu de um dia ventar muito, o vento fazia barulho fazia o vento. E o Alexandre, ele presenciou isso. Eu não conseguia me mexer na cama, de medo. Eu fiquei com medo do prédio cair. E aquele medo foi dominando a minha mente, com tanto medo que eu estava. Né? Ele foi invadindo a minha mente e o meu coração, foi tomando conta de mim. E esse medo que o Alexandre está falando. Esse medo. Eu também já senti esse medo que paralisa. Paralisa. Esse medo que está associado, como acabamos de afirmar, à sua crença, às suas experiências. Esse medo que bloqueia já está incutido no seu pensamento. E você vive quando está sob esse estado de perturbação, você não vive de acordo com o seu pensamento. Você vive de acordo com o pensamento relacionado a esse medo, de modo que o inimigo, ele te afasta. Nós não dissemos agora há pouco que o medo paralisa, o medo te bloqueia, o medo te afasta do quê? Das promessas de Deus. Nós fomos ensinados a, quando sentirmos medo, nós fugirmos. Nós vamos para outro caminho. Distanciarmos dessa situação que causa e que provoca esse medo. Sim, o testemunho que nós vamos dar hoje vai ser exatamente em relação a isso. Então você que fala, eu não tenho medo, não, você tem medo de algo. Pensa e reflita, você tem medo de algo. E o medo está relacionado àquilo que você normalmente foge. Veja a situação que você não tem enfrentado na sua vida. Muitas vezes esse medo, ele é irreal, né? Sim. É algo que nós temos que tratar dentro de nós, que nós temos que ser curados desse start, como o Alexandre fala, que nos causa essa sensação do medo. Né? Nós temos que nos curar. Provavelmente aconteceu alguma coisa, né? No meu caso, que estava com medo da chuva, da tempestade, do vento, provavelmente tenha acontecido alguma coisa
numa situação de chuva, de tempestade, de medo, de vento, que me fez sentir esse medo, né? Estabeleceu uma crença, né? Uma crença. experiência negativa que você carrega, e uma situação similar, que é o que aconteceu com aquela experiência, automaticamente é o gatilho Que acho que vai acontecer de novo. para você retornar àquele estado na situação da realidade, na atualidade. Então, a gente pensa que nós não temos medo de nada, mas reflita. Novamente, medo de errar, medo de perder, medo de fracassar, medo do desconhecido, medo do futuro, medo da mudança, medo da doença, medo da morte. Do que você tem fugido? E hoje eu ouvi uma frase muito, muito que eu nunca tinha ouvido. Algumas pessoas deixaram de concluir os seus cursos de nível superior por medo do sucesso. Às vezes a gente não tem medo só do fracasso. Tem gente que tem medo do sucesso. Eu fiquei surpresa com isso, né? Porque normalmente, na minha cabeça, os medos, eles seriam sempre de coisas ruins. Sim. Né? Todas essas que você citou são coisas ruins aos nossos olhos, né? Porque aos olhos de Deus, hoje eu conversava com a minha amiga que está aqui na live, aos olhos de Deus a morte não é uma coisa ruim, mas aos nossos olhos, às vezes nós achamos que não, né? Que é ruim morrer, que o melhor é ficar aqui nessa terra, né? Sim. E passa muito, né, que a Renata está dizendo a respeito de crença, de experiência, né, os valores que nós passamos e transmitimos para os nossos filhos. Por exemplo, que o dinheiro é sujo, né? Tem medo às vezes do dinheiro. Você já está ensinando ou você já está semeando na vida do seu filho uma semente de escassez, uma semente de comiseração, até no estado de miséria para o futuro. Porque se nós precisamos do dinheiro, o dinheiro tem que nos servir, nós não servimos ao dinheiro, mas ele é importante na nossa realidade. Então, se você ensina para o seu filho que o seu dinheiro é sujo, que é nojento, ou algo negativo, né? Que é psicologia negativa, você vai plantar a semente no seu filho de que o dinheiro não é bom. Então ele vai ter um medo do dinheiro, né? Por isso que muita gente ganha dinheiro e se desfaz dele rapidinho. Não quer guardar, não quer poupar, não quer investir. Tudo que ganha, gasta, porque o dinheiro não pode ficar na minha mão. Sim. O dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todos os males, então eu não quero ficar com algo que na minha cabeça e no meu subconsciente é ruim, né? O que tem acontecido muito aqui em casa, né? O Daniel, às vezes... Boa noite, Rui. Sobe em algum lugar, né? Ele gosta de subir aqui em cima dessa bancada que nós realizamos a live. É uma bancada de uma altura considerável para ele, né? Eu tenho me policiado em não dizer, né? Saia já daí, ou desça daí, né? Ou cuidado, né? Por quê? Para não colocar medo, para demonstrar, para ele valorizar a vida, né? A prudência, para ele já colocar esse gatilho, essa experiência de que é um comportamento inadequado porque é perigoso, mas sem deixá-lo que ele sinta essa experiência de ter medo, de ele valorizar a vida. Não, eu estou aqui não porque eu tenho medo, receio de cair, não. É o comportamento está equivocado, né? Então eu tenho me policiado bastante em relação ao Daniel, no sentido de estimular a esses valores, né, a respeito do medo. E o medo, como nós dissemos, ele impede que nós realizemos a vontade de quem? De Deus. De Deus, do Espírito Santo. Porque ele te bloqueia. Também, exatamente. Né? À medida em que o medo te paralisa, você se distancia do propósito, dos objetivos que Deus tem para sua vida. E ainda dando o exemplo que o Alexandre falou, né, de medo em relação às crianças, né?
Algumas mães contam pra mim assim, quando a gente conversa sobre não dormir à noite, né? Algumas mães falam assim pra mim: ah, eu falo pro meu filho que a polícia vai passar. Eu coloco até um barulho de sirene. Aí a criança cresce e lá no futuro ela tem medo da polícia. E ela não sabe nem por que ela tem medo da polícia. Mas é por isso. Porque nós, pais, colocamos na cabeça dos nossos filhos que nós precisamos dormir porque a polícia vai passar. A polícia vai nos pegar. Então, quer dizer, olha só, né? E a gente acha que é só uma coisinha. Mas não é. Porque são crenças, como o Alexandre falou, são... crenças mesmo que vão sendo formadas no chip da nossa cabeça e que depois lá na frente vai influenciar a sua decisão, vai influenciar, né, nas nas vidas, suas escolhas, né? Ele já vai decidir com base nessa experiência. Ele não precisa se lembrar exatamente do que a mãe dele, com 2, 3 anos, o Daniel aqui, ou se a gente usasse desse expediente falar de polícia, ó, o bicho papão vai te pegar, você coloca, né, isso para a criança, ela não vai se lembrar exatamente, mas gerou uma experiência. Sim. Né? E essa experiência, ela fica no nosso subconsciente, que você leva para toda a sua vida. E é resultado depois, né, o resultado da sua vida são frutos das decisões que você tomou com base nessas experiências. Por isso que a gente tem traumas, frustrações. Exatamente. Então a gente tem que conhecer esse ambiente para você, primeiro, reconhecendo, saber do seu estado atual. Por isso que é importante hoje você meditar a respeito da palavra de Deus, nesse sentido de que o medo não está relacionado a um valor atribuído a Deus. Não. E uma outra coisa que é importante para tratar esse medo é o autoconhecimento, né? Vocês precisam, como nós também, nós precisamos nos conhecer, né? Nós precisamos nos conhecer. Você se conhece? Você sabe quem realmente você é? A Paula, que entrou agora, a Cibele, a Vanessa, a Lourdes, todo mundo que está aqui. Vocês sabem quem vocês são? Né? Porque se vocês não se conhecem, não tem como ser mudado nada, não tem como ser melhorado nada, não tem como... a primeira coisa que precisa existir é o autoconhecimento, né? Para que depois haja a autorresponsabilidade, para que você depois vai curando essas coisas que foram construídas ao longo da vida. Isso. Esses sentimentos, né? E aqui nós faremos a leitura do segundo trecho da palavra de Deus. Como nós dissemos, são vários tipos de medo. Identificamos que o medo não se relaciona a um valor atribuído a Deus. Nós identificamos que nós devemos ter prudência, mas não o medo que paralisa, que nos distancia do propósito e dos objetivos de Deus para as nossas vidas. Nós vamos citar aqui agora um medo específico e, para finalizar, nós iremos propor um remédio para você tratar desse medo. Amém? Amém. Então, nós faremos a leitura de João 11, 25... Outro papelzinho aqui, ó. João 11, 25 e 26. Tá, 11, 25 e 26. Antes de eu ler aqui, a Lourdes está dizendo que tem uma pessoa nova na nossa live hoje. Neidival. É isso? Boa noite, Neidival. Seja bem-vindo. Amém. Amém. João 11... 25 e 26. 25 e 26. Fala assim, ó. Preste atenção no que diz a palavra. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Essa é uma passagem muito bonita, né? E quem disse mesmo isso? Jesus disse. Jesus disse. Jesus disse: Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Ou seja, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Isso, a morte espiritual não acontecerá. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. Então, essa palavra, ela é muito construtiva
para os dias que nós vivemos. Por quê? Nós estamos enfrentando a Covid. Infelizmente, são mais de 300 mil pessoas, 300 mil vidas. Por dia. Não? Total, né? Atualmente é mais de 3 mil vidas, mas o total são mais de 350 mil pessoas faleceram desde o início da pandemia no Brasil. E isso tem gerado, né, pelos noticiários, uma sensação de medo. Que nós seremos o próximo da fila. Que nós estamos já próximos da morte. Então tem muitas pessoas hoje vivendo com medo da morte. Ou deixando de viver por medo da morte. Exatamente. Então tem bloqueado, tem distanciado do propósito de Deus. A pessoa fica paralisada com medo de morrer. Então, nós sabemos que a morte, o ser humano se sujeita à morte. É algo natural. A morte, ela acontecerá para todos. Se algo que nós temos certeza em relação ao nosso futuro ou nós morreremos ou nós seremos arrebatados com a vinda de Cristo. Amém? São duas certezas. Não tem como ter a terceira certeza. São duas certezas. Então, esse medo ele tem causado pânico em muitas pessoas. Como nós dissemos, tem paralisado muitas pessoas. Muitas pessoas não têm tido vontade de trabalhar, muitas pessoas têm deixado seus sonhos de lado, né? Sim. Pessoas que gostariam de casar não estão mais fazendo sonhos, não estão mais fazendo planos para casar ou para ter filhos. Simplesmente pararam suas vidas. Exatamente, mas se atente. Nós aqui não estamos pregando uma situação, uma conduta imprudente. Não é isso. Boa noite, Aline. Nós queremos que você respeite a vida. Respeite a sua vida e a vida do próximo. Porque nós estamos aqui para servir. O propósito de Deus para as nossas vidas é amar ao próximo como a nós mesmos. A servir. Então aqui nós não devemos ter medo da morte. Nós devemos enfrentar a morte, mas também nós não devemos ser colocados numa situação que nos leva à imprudência, obviamente. Concordam comigo? Então, nós temos que saber separar uma ação imprudente e o respeito com a vida, principalmente do próximo, mas sem ter medo de viver. Não deixar que o medo, que esse pensamento de morte te bloqueie a sua vida. E qualquer tipo de medo. Na verdade, nós estamos dando esse exemplo da morte. Da morte. Mas vocês viram que o Alexandre falou vários tipos de medo. De repente você não tem medo da morte, mas você tem medo de ficar doente. De repente você não tem medo de ficar doente, mas você tem medo do fracasso. E por isso você não ousa, por isso você fica na sua zona de conforto e não quer sair dali. E aí, obviamente, que você também não cresce, porque você não sai dali de medo de fracassar. Então, e a palavra de Deus nos fala, né? A gente tem que ter certeza que o Espírito Santo está em nossos corações e nós viveremos, mesmo morrendo. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente acorda todo dia pela manhã agradecendo a Deus pela vida e com o desejo de viver, não com o medo de morrer. Você percebe que o medo, mais uma vez, te afasta do propósito de Deus para a sua vida? O medo se distancia, o medo não se relaciona, conforme nós lemos em 2 Tiago 1,7. O medo não se relaciona. O espírito de temor, de covardia, não é o Espírito Santo que está em nós. E o medo, se vocês quiserem anotar isso, é uma frase muito boa para você ter aí no espelho do seu banheiro. O medo é contrário à fé. Sim. Né? O medo é contrário à fé. E tem um outro versículo na palavra que fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Tem até música a respeito disso. Muito linda a música. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E qual é, né, o verdadeiro amor? Sim. E aí você vai perguntar para nós, e como nós enfrentamos essa realidade? Como nós tratamos desse medo? Primeiro, como nós dissemos no início, você tem que identificar. Medo do que você tem. Você tem que se colocar numa situação de vulnerabilidade, de dependência à palavra de Deus e reconhecer o que está afastando você do propósito de Deus. Se você ainda não reconheceu, reconheça na sua vida qual é o propósito dele na sua vida, e o que está distanciando você dele relaciona-se ao medo que você tem que identificar para a sua vida, como nós dissemos no início, com vários tipos de medo. E aí você tem que enfrentar, você tem que lutar, não fugir. A sociedade, o mundo nos ensina a fugir do medo, a fugir da situação que causa medo. O mundo nos ensina isso. O mundo hoje está nos ensinando isso. O isolamento social, de maneira rígida, nos ensina isso. Mas não que nós não devemos respeitar as autoridades, nós devemos respeitar o isolamento, devemos respeitar. Mas não o isolamento cego, puro e simples, porque tem pessoas que precisam viver, sobreviver. Nós temos, graças a Deus, uma condição que permite nós trabalharmos aqui em casa. Mas as pessoas que eventualmente ou necessariamente precisam sair de casa para conquistar o alimento para sua família, você vai criticar essa pessoa? Vai julgar? Você vai julgar essa pessoa? Não! Nós temos que criar um ambiente para que essas pessoas cuja necessidade impera para buscar o alimento, buscar o necessário, eles possam fazer isso com segurança. A nossa ideia não é eliminar os riscos, a nossa ideia é minimizar risco. Porque eliminar o risco é impossível. Ele tá aí. É impossível eliminar o risco. Nós temos a responsabilidade de minimizar o risco. Porque minimizar o risco, a gente vai, numa preponderância, a gente vai preponderar, ser mais relevante a vida do que o medo. Amém? Amém. Então nós temos que enfrentar o medo. O exemplo específico foi o medo da morte, mas vários outros tipos, como nós dissemos agora há pouco. Identifique isso. Você está fugindo do quê? Você está escapando do quê? Todo dia de manhã você tem aversão a que tipo de situação? Essa aversão se relaciona ao seu medo. Então identifique e enfrente. E anote. Anote. Todas as nossas reuniões de orações, Deus tem algo para falar conosco. Tanto conosco como com vocês. Então, tenha o hábito de anotar. Anote hoje, a palavra dessa quarta foi sobre o medo. Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo do quê? Porque o Alexandre vai falar hoje para nós o que Deus tem para nós, para que nós possamos dissipar esse medo das nossas vidas. Mas para que você vai dissipar o medo, qual medo? Se você não sabe nem medo do que você tem. Ou às vezes você foge, né? Sim. Essa aversão, na verdade, o enfrentamento é a solução para você eliminar o medo da sua vida, ou pelo menos diminuir, porque o medo é uma semente. Se você não enfrenta o medo, se você foge, a tendência natural é que esse medo ele aumente. Ele vai aumentando até chegar numa situação insustentável de te paralisar. Deixar você viver. E pense isso, medite bastante nisso. O medo não se relaciona a Deus. O medo não se relaciona à vida abundante que Deus, por meio de Jesus, nos prometeu. Vocês podem ter certeza que esse medo que nós temos, alguns são das nossas crenças, né? Familiares, como eu e o Alexandre falamos. Mas alguns outros medos é o inimigo, como o Alexandre também está falando, que fica colocando na nossa mente. Todos os dias nós temos uma voz que conversa com a gente. Aliás, nós temos duas. Eu falo que aquela historinha do anjinho e do diabo é real.
É real. Então, quando você vai fazer algo novo, muita gente está decidindo empreender nesse tempo de pandemia, o inimigo vem e fala, não faça isso não. Será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar. Aí vem Jesus e fala assim, vai sim, vai lá que eu sou contigo. Tenha ânimo, bom ânimo. Vamos lá, vamos enfrentar. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? Sim. Então, nesse identificar, não, o medo não é de Deus, você identifica o que tem te afastado. E para enfrentar, o que você tem que fazer? Você tem que tomar decisões que te aproxime dessas situações que causam medo. Enfrentar, né? Enfrentar. Você tem medo de falar em público? Comece indo a palestras e se aproximar a esse tipo de pessoa. Para você começar perder o a medo. Se ambientalizar nessa situação para que você perca o medo. Você tem medo do futuro? Comece a mentalizar, a visualizar um futuro próspero para sua vida, para que esse pensamento irradie as suas ações e você perca o medo do futuro. Você tem medo de fracassar? Fracassar, o Gabriel disse aí, é desistir dos sonhos. Fracassar é desistir. O fracasso... Só fracassa quem desiste. Exatamente, o fracasso, ele vai te ensinar. Se você tem uma perspectiva diferente do fracasso, o fracasso te ensina que se você agir daquela forma, você vai fracassar de novo. Você vai mudando e vai melhorando. Então, se você fracassou, se isso, o inimigo te paralisa em razão de fracassos, em razão de insucessos, em razão de resultados inesperados ou indesejados, significa que você tem que ressignificar essa experiência e você falar, poxa, fazer diferente. Eu tenho que agir, qual ação que eu tenho que implantar para que essa realidade que gerou o fracasso não aconteça de novo na minha vida. E vai para a luta. É o exemplo de quem descobriu a luz elétrica, né? Não lembro quantas vezes Thomas ele tentou. Edison, Thomas né? Edison, 10 mil vezes, né? Ele tentou. Ele fracassou todas essas vezes? Não. Sim. Não, ele fracassou. Porque não deu certo. Mas Só que ele enxergava uma semente diferente em cada fracasso. Ele fracassou, porque foram 10 mil insucessos. Mas ele só fracassaria totalmente se ele tivesse desistido. Isso, ele não desistiu. E ele não desistiu. E o que aconteceu? Ele conseguiu, depois de 10 mil vezes. Quantas vezes você tenta fazer algo e dá errado e você já desiste? Escreve aí pra nós, Quantas vezes você tentou fazer algo e não conseguiu? Tentou uma vez ou duas, já se irritou e não continuou mais. De repente, você ia conseguir na terceira vez, na quarta vez, mas você desistiu antes. Então, não é porque você fracassou, é porque você desistiu. Sim. São perspectivas diferentes, gente. Então, para a gente finalizar, anote aí que o Espírito Santo fixe no seu coração. Que a palavra de Deus nos diz hoje que o medo não está associado ao propósito de Deus para as nossas vidas. Ao contrário, Ele vai impedir. O medo nos distancia do propósito de Deus. Segunda coisa, o mundo nos ensina a fugir do medo. Mas hoje nós aprendemos que fugindo do medo, nós apenas aumentamos o medo. Até que nos paralise efetivamente e a gente não mais tenha vontade até de viver. Infelizmente, muitas pessoas que, se não avançaram esse território do inimigo, perderam as suas vidas porque não souberam lidar com o fracasso, não souberam lidar com o erro, não souberam lidar com esse medo da morte. Por quê? Porque fugiram dessas situações. Não. A gente tem que reconhecer e enfrentar e lutar e nos aproximarmos. Ah, mas é difícil? Claro que é difícil. Tudo tem custo. Nada é de graça. Você não vai acordar amanhã, pura e simplesmente, abrir os seus olhos e falar, nossa, eu perdi o medo de viver, ou perdi o medo de morrer. Não vai. Tudo tem custo. Tudo tem sacrifício.
Então, é a zona de conforto que a gente sempre fala aqui. Então, você tem que sair dessa zona de conforto. O que é? Enfrentar, identificar e enfrentar. Para que você possa realmente viver como a palavra de Deus nos ensinou em João 11, 25, 26. Que mesmo morrendo nós viveremos. Amém? Amém. Então, antes de nós encerrarmos, antes de você encerrar, eu quero dar um testemunho da minha amiga e irmã em Cristo, Cibele. Acho que muita gente que está aqui na live conhece a Cibele. Eu pedi para que ela desse o testemunho, mas ela se sentiu envergonhada ou falou que não conseguia mexer direito aqui na telinha. Então eu vou contar. A Cibele, ela precisava fazer um exame para diagnóstico de algo que estava dentro do corpo dela. E para isso precisava fazer um preparo, esse exame. E ela mentiu para a pessoa dizendo assim: eu comi, porque ela tinha que ficar 2 dias fazendo um preparo para fazer esse exame. E ela falou para a pessoa: olha, eu comi, então acho que eu não vou poder fazer esse exame. E a moça disse: não, vamos fazer sim. Mas não tá falando que tem que ter 2 dias de preparo e tal? Não, mas vai dar tudo certo, vai fazer. Ela não sabe por que motivo a moça falou que era para ela fazer o exame. E ela fez o exame. Ela fez o exame e levou para o médico aqui em Assis e, resumindo, mandaram ela para Londrina e o médico disse que o caso era cirúrgico. E a Cibele, ela ficou com medo. Ela perguntou para o médico: pode ser câncer? O médico disse: pode ser e existe grande possibilidade de ser. E a Cibele começou. Ela disse para mim que ela teve muito medo. E ela mesma identificou a causa do medo. Ela disse assim: o meu medo foi porque eu estava distante do Senhor. Então, eu tinha medo de morrer distante do Senhor. Eu ficava pensando: meu Deus, câncer, quimioterapia. E ela teve esse medo. Resumindo a história, ela fez a cirurgia numa clínica maravilhosa na cidade de Londrina e o médico chamou ela para conversar. Hoje ela me ligou, a gente ficou conversando bastante tempo sobre isso. E o médico disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o médico não deve ser cristão, porque usou um termo assim: o cara lá de cima, ele gosta muito de você. Porque eu nunca peguei um caso desse. É como se o câncer, ele estivesse ainda incubado, né, que fala, embaixo da terra, por exemplo. Uma semente que está embaixo da terra ainda vai crescer e germinar, né? Ele estava lá embaixo e a cirurgia que foi feita retirou por essa completo. porção exata onde estava, né? A parte do corpo, né? Essa porção do corpo na qual se encontrava essa semente maligna, né? Então foi o médico cirurgicamente retirou, extraiu a parte do corpo na qual provavelmente, né, se desenvolveria o câncer, né, maligno dessa nossa amiga na fé, né? Isso. E ela teve vários medos: o medo da morte, o medo da doença, o medo do Covid, porque ela também queria retardar essa cirurgia, porque ela ligou até pro médico e falou: tá tanto Covid agora, você acha que não é o momento de fazer, que é momento de fazer a cirurgia? E o médico disse: olha, você pode até esperar um pouquinho, mas até no máximo maio e tal. E aí ela fez a cirurgia e, para honra e glória do Senhor, Amém. ela está totalmente curada e ela falou que um dia ela virá aqui na nossa célula, ou presencialmente ou virtualmente, para dar esse testemunho para nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por Glória isso. Glória a Deus. Ela enfrentou o medo, né? Ela foi, mesmo nessa pandemia, fez, né, o procedimento cirúrgico e ela foi abençoada. É o que nós enfatizamos nessa noite, né? Primeiro, identifique seu medo. Saiba que o medo não se relaciona ao plano de Deus para sua vida. Sim. E você enfrente o medo com ações que aproximem você dessa situação que causa medo. E a maior alegria de Deus é ser acreditado. A maior alegria de Deus é ser acreditado. Então, quando você enfrenta o medo e crê em Deus, Deus se alegra muito. Amém. Amém? Vamos então encerrar a nossa reunião abençoada, agradecendo a participação de todos. Hoje muitas pessoas, né, novas, né,
entraram na nossa reunião. Agradecemos a sua participação. A sua participação é muito querida pelo nosso Deus e o nosso Pai, não pela figura, pela pessoa do Alexandre e da Renata, não, porque Deus tem algo para falar para nós e para vocês. Não foi por acaso que você entrou nessa live. Nós apenas levantamos a mão para sermos instrumentos da vontade dele, né? Amém. Então eu não tenho dúvida nenhuma, né, que essa palavra, como as demais, das outras reuniões, elas foram lançadas para primeiro nos abençoar e para abençoar você que nos acompanha. Então eu peço para que você compartilhe essa mensagem, né? Pense agora, imagine numa pessoa que você saiba que ela tenha algum tipo de medo, algum tipo de receio, né? Viva de maneira medrosa, né? Já encaminha para essa pessoa, já fala do assunto, para que ela possa também ser de maneira poderosa atingido pela palavra do Espírito Santo. Amém? Essa mensagem vai ficar salva no nosso Instagram, que é esse que você entrou, Renata Wolff 1. E também nós temos um canal no YouTube que chama O Que Mais Importa. Nós temos, após a nossa live, nós temos também encaminhado esses vídeos para lá. Então você também pode assistir lá no YouTube e encaminhar para outras pessoas. Amém? Amém. Vamos encerrar então. Peço que você curve a sua fonte em sinal de temor ao nosso Deus e ao nosso Pai. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião abençoada em que o Senhor tratou de muitos medos na vida das pessoas que aqui participaram e que participarão, Senhor. Amém. Trata em nós esses medos de forma que a gente possa enfrentá-los, Senhor. Que a gente nunca perca a esperança no nosso Deus e no nosso Pai, que deseja, Senhor, uma vida que transborde, Senhor. Amém. Que ela seja transbordante, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Amém, Jesus. E para isso a gente tem que enfrentar o medo, nós temos que enfrentar essas situações que causem pânico em nossa vida, Senhor. De que forma? Agindo de maneira a se aproximar dessas situações, porque nós vimos pela palavra de Deus que o medo não se relaciona ao Espírito Santo. Verdade, o medo Jesus. não se relaciona ao propósito de Deus para as nossas vidas, Senhor. E que nós saibamos identificar o que distancia do propósito de Deus. Qual é o medo? Qual é o receio, Senhor? E nós passemos, a partir deste momento, Senhor, agir de maneira poderosa para que nós não saiamos paralisados, Senhor, desse receio, desse medo. Que nós possamos viver o melhor dessa terra, Senhor, Amém. sob a sua orientação e sob o seu governo. Muito obrigado, continue nos abençoando grandemente, abençoe o restante da semana, abençoe o final de semana, abençoe, Senhor, amanhã as nossas atividades. Muito obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem concedido, pela vida que o Senhor tem nos oferecido, pelos problemas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor, porque nós identificamos, como hoje falamos do fracasso, nós também sabemos, Senhor, que os problemas, eles transformam o nosso caráter, elas nos proporcionam crescimento, Senhor. Amém, muito obrigado por todos os problemas, Senhor, porque em cima dos problemas que a gente cada vez mais deposita a nossa confiança em Ti, Senhor. Amém. Cada vez mais nós nos sentimos mais alegres porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, independente das circunstâncias. Amém. Muito obrigado, continue abençoando grandemente a todas as famílias aqui representadas. Abençoe também as pessoas que participaram da nossa reunião pela primeira vez, Senhor. Jesus, cuida deles. Cuida dessas pessoas, cuida das suas famílias, Senhor, e que essas pessoas possam voltar, Senhor, para as nossas reuniões, para que sejam edificadas e transformadas pela sua palavra. Amém. Porque aqui, Senhor, nesse ambiente, o mais importante, o que realmente é importante é a palavra da salvação de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando grandemente. Amém. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. Transmita e retransmita à vontade essa palavra e contamos com a sua participação
e com o convite que você provavelmente fará a outras pessoas, para que a gente possa mobilizar o maior número de pessoas nessa reunião, porque o objetivo foi falado, foi dito, é divulgar e transmitir a palavra de Deus. Amém? Amém. Até a próxima quarta-feira. Deus continue nos abençoando grandemente. Até mais. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.